Já dei o play aqui na Babilônia móvel aqui, peraí. Aí, gente, é o seguinte. A gente vai falar aqui de alguns assuntos. Eu vou gerar expectativa no coração de vocês. A gente vai falar sobre batismo, vamos falar sobre ceia, vamos falar assim de um jeito mais aprofundado sobre discipulado, que a gente não falou, sabe? E aí a gente vai falar sobre o que é ser continuistas, carismáticos, o Jota falou um pouquinho, complementaristas, supersionistas, só nome bacana, mano, só coisa top. E doutrina das últimas coisas. Amém? Isso aqui tudo num período de 50 minutos. Digam aleluia. Amém. Vamos lá então. Vai, mano, vai dar tempo. Ele quer provar pra mim. Eu vou provar pro Jota que dá certo. Tem uma competição. Agora tem que dar certo. Não, mas eu tô brincando. Olha lá, viu? Então, 50 minutos pra mim. Queridos, vamos lá. Batismo. Para quem não sabe, vocês já pararam para pensar que a prática do batismo, ela meio que não existia no Antigo Testamento? Já não para para pensar nisso, não? Que João Batista vem e começa ali a batizar pessoas. E, gente, vem comigo aqui, gente. Aquele povo não tinha o Novo Testamento, ele só tinha o Antigo Testamento. Então, onde João Batista aprende isso? Entende? Vocês têm que lembrar que João Batista, ele mal cresceu, a história aponta aí que pelo menos ali a 12 anos de idade, ele foi para o deserto. E aí ele ficou 18 anos no deserto. E o que ele ficou fazendo no deserto? Pregando a palavra e batizando pessoas, tá? O batismo naquele tempo, ele era uma prática para pegar pessoas que não são israelitas, judias, e através do batismo transformar essas pessoas em filhos de Abraão. Quando você vê isso, aí você percebe o escândalo que é João Batista apontar para os fariseus e falar que eles, pregar para eles se batizarem também, porque aí eles ficam, peraí, ué, a gente é filho de Abraão, a gente precisa batizar. E aí você também entende aquela conversa de Jesus com Nicodemos, que era mestre em Israel, mas precisava de batismo. Ou seja, precisava se tornar um filho de Abraão. Isso é loucura. Então vamos lá, gente. Por que apesar de ser um assunto básico, ele é fundamental para nós? Hoje mesmo, assim... Hoje, sabe assim, eu tenho uns momentos na minha vida assim, de arrependimento. É quando eu estou passando um rios, por exemplo, aparece um cara falando assim, quem disse que só pode ceiar quem é batizado? Da onde a gente tirou isso? E aí se você vê, sabe assim, eu já fui esse cara chato, entendeu? Que eu ficava questionando coisas fundamentais de práticas da igreja. Então ele estava questionando, por exemplo, por que ceia só é dado para quem é batizado, para quem é convertido, coisa que nós fazemos também. Então eu vou explicar para vocês, tá bom? No dia que essa pergunta chegar até vocês, vocês vão saber responder. Amém. A obra da cruz é o único meio de salvação e de redenção do indivíduo mediante a fé. Amém? Então crer no Evangelho, ouvir a mensagem do Evangelho e crer é a condição para que você seja batizado. Então vamos lá. Nós aqui não cremos que exista uma necessidade de você que veio de outra comunidade se batizar novamente. A não ser que você tenha um sentimento no seu coração muito forte de que aquele batismo não valeu. De que você realmente não ouviu Jesus. Por exemplo, eu fui batizado na igreja católica quando era criança com o chuveirinho deles lá. Eles pegam eles pegam uma cuia assim e jogam na cabeça da criança. Aí fica todo mundo com a mão assim É bem estranho, gente. De verdade. E aí, isso não valeu, gente. Eu era bebê, entendeu? Não valeu. Então, a partir do momento que a pessoa tem compreensão do Evangelho,
e tem convicção de pecado e arrependimento da sua própria vida, ela pode ser batizada. Eu acredito que o curso de batismo, ele pode ser depois do batismo. Não antes. Eu sou da época que eu fiz um curso de batismo, sei lá, de uns 2 meses antes de batizar. Gente, se eu morro, e aí eu ia ter que contar com, sabe, assim, com a graça de Deus, de falar assim, não, meu filho, eu vou contar aqui seu batismo antes da hora. Então, vamos lá. Creu na mensagem do Evangelho, pode ser batizado. Agora a gente vai chegar nos textos, tá? Outra coisa que a gente crê aqui, gente, é que os pais é que sabem o momento de batizar os filhos. Eu vou trazer também referência bíblica sobre isso. Porque são eles que acompanham o testemunho dos seus filhos nas suas casas. Entendeu? E outra coisa também, gente. Vocês já perceberam que aqui na comunidade a gente tem um monte de menino pequeno e vocês não veem a gente apresentando criança. Né? Nós não cremos nisso. Isso não é bíblico. Nós apresentamos não a Deus. Nós apresentamos à comunidade. Certo? Esses dias para trás, um amigo meu que teve um filho foi apresentar. Aliás, a esposa dele estava muito preocupada porque ele já estava indo para alguns meses de vida e não tinha sido apresentado na igreja. Aí eu falei assim para ela: como você quer apresentar para o seu filho um Deus que nem você nem seu marido se submete? Não faz sentido. Eu apresento a vida do meu filho na minha casa. Não faz sentido, velho, não, sabe? É ridículo. Então, os textos do batismo é o seguinte, vamos lá, João 3, abre lá comigo, gente. Vamos ver aqui onde é que isso se fundamenta. Gente, será que eu abri o texto certo? Eu falei João 3, né? Porque João 3 aqui vai dizer o seguinte, vai ser bem rapidinho isso aqui, ó. Que Jesus diz, 3:3, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 5, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Aí agora a gente vai voltar lá em Mateus, e aqui a gente vai ver umas coisas interessantes. Mateus também 3. E vai dizer o seguinte. A mensagem de João. Gente, esse aqui é um ponto inegociável para nós. Tá? Lembre-se disso quando você estiver assim, estou apresentando o evangelho para um amigo. Estou apresentando o evangelho para um familiar. Estou falando de Jesus na minha casa com outras pessoas que não são crentes ou crentes. Mateus capítulo 3, João Batista, pregação de João Batista, versículo 2, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Versículos 5 e 6, habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então havia arrependimento e confissão de pecados. A gente precisa compartilhar o evangelho mais ou menos assim, nessa perspectiva. Entende? Porque aí vem Jesus e aí ele vai pregar a mensagem que João Batista estava pregando. Olha aí o versículo, o capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Mesma mensagem de João Batista, agora Jesus está pregando. Se a gente pegar aqui também, se vocês quiserem só anotar, porque eu voltei para João de novo. João, capítulo 4, vai dizer assim, quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos. Então, o que João Batista estava fazendo, Jesus também passou a fazer. Entende? Não era exclusivo de João Batista batizar pessoas e pregar o evangelho do reino
para as pessoas se arrependerem, confessar seus pecados e batizar. Jesus fez isso durante os 3 anos e meio. A questão é que a gente não vê, a Bíblia não cita essas ocorrências. Mas aqui em João a gente tem essa ocorrência, em João 4, 1, 2. E o último texto aqui, gente, é... Coloquei aqui errado, o nome era para escrever Atos dos Apóstolos, coloquei discípulo Atos. 2,38. Atos 2,38 vai dizer o seguinte: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então João Batista, Jesus e os discípulos, todos com a mesma mensagem: arrependimento. Se você quiser colocar assim um epicentro nas suas conversas, de algum jeito essa conversa tem que levar para o arrependimento. Tem que trazer bem isso que o Jota trouxe aqui. A depravação nossa, a graça de Deus, sabe assim, hoje a gente tem um compilado bacana aqui para pregar o Evangelho. Beleza, gente? Gente, alguém tem alguma dúvida sobre batismo? Vou abrir mais uma portinha aqui. A gente não crê em batismo de criança, tá, gente? Porque se a condição do Evangelho é essa que eu estou dizendo aqui para vocês, a inauguração do ministério de Jesus é arrependei-vos. A de João Batista também, e a continuação dos discípulos também, você não vai ver ocorrência ou instrução de batizar criancinhas pequenas. Inclusive, para quem não sabe, essa é a diferença dos batistas e dos presbiterianos. Presbiterianos batizam crianças, porque eles entendem o batismo mais ou menos como a circuncisão. Certo? E depois eu vou falar desse assunto, mas não vai ser aqui nessa questão aqui não. Meio que salvo de tabela já, sabe? Nós cremos o seguinte: seu filho que aprendeu a mentir sozinho, como o Jota falou aqui, que morde os outros sozinho, que a gente tem que ensinar o que é bom, porque o que é ruim eles aprendem só, tem que ouvir o Evangelho e se arrepender. Certo? De preferência dos pais. Porque aí os pais vão poder dizer: meus filhos sim sabem o que é convicção de pecado. Eles entendem que eles são maus e precisam da graça de Deus. Amém, gente? Então, próximo. Vamos falar sobre ceia. Gente, a ceia, ela foi deixada por Jesus como lembrança da cruz e sinal profético da sua segunda vinda e expressão de comunhão do corpo de Cristo, a igreja. Então ela é a comunhão dos santos, ela é a memória da cruz e ela é a anunciação da segunda vinda de Jesus. Certo? Comunhão dos santos, memória da cruz e a anunciação ou proclamação da segunda vinda de Jesus. Olhando para essas 3 características, vamos lá. Por que a ceia está reservada só aos batizados? Não tem como você ter comunhão com quem não compartilha Jesus. Entende? A comunhão, eu falei disso aqui na semana passada, que a comunhão ela só é possível àqueles que andam na luz, como ele na luz está. Na nossa vulnerabilidade mútua, falando não só das nossas dificuldades, mas do que nós ouvimos do Senhor, nós temos comunhão. Por isso, não é possível ter comunhão com alguém que não é batizado. Porque o batismo ele é a proclamação pública da fé em Jesus. Isso é o batismo. É um testemunho diante dos homens e de Deus que aquela pessoa entregou sua vida a Jesus. Então, se esse testemunho não existe, não deve existir comunhão. A mesa é um lugar de intimidade. Você não coloca pessoas que não têm aliança para comer na mesa. Tem um texto, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que está em Tessalonicenses ou em Coríntios, eu realmente não sei onde está. Mas que diz o seguinte: aquele que dizendo seu irmão for avarento, for caluniador, ou engana os outros, você fala, com esses vocês nem come junto. Entende?
Então, se tem um irmão que diz que é crente, mas não é crente, a Bíblia está falando para você nem comer com ele. O clássico irmão pilantra. Está dentro da igreja e está fazendo zetela. Então, vamos lá. Mas por quê? E aí a gente tem que pensar o seguinte, nas implicações disso. Então, o que acontece a alguém que ceia e não deveria estar ceando, vamos assim dizer. Abram comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro, ceia, para quem não discerne o corpo de Cristo, é condenação. Gente, ceia não é brincadeira. Eu acredito que quando o Espírito Santo descer de verdade, alguém ceando, sem entender nada, vai morrer. Igual quando a oferta matou Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Toda vez que eu leio isso, eu fico com vontade de suspender a ceia da igreja inteira. Será que a gente entende o que é ser corpo de Cristo? Não é nada ali. Como eu falei, eu vou dar os textos aqui, gente, do que eu falei antes. Proclamação da morte até que ele venha. É o 11, 26, o mesmo capítulo, diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Gente, toda vez que a gente ceia, a gente está dizendo o seguinte: Jesus morreu na cruz. Ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Isso é a ceia. E ele é o pão da comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, vai dizer assim: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então não tem problema se você conhece alguém que faz parte de uma família na fé e você ceia junto com essa pessoa. Amém. Particularmente, tenho muita dificuldade de ceiar com pessoas que não congregam, porque não faz sentido. Entende? Essa pessoa não tem compartilhado da fé dela com outra pessoa. Por isso, crianças não participam das ceias, pelo mesmo motivo do batismo, a menos que elas tenham sido batizadas. E os pais identificaram ali a conversão dos seus filhos, e aí eles podem participar. E aí, assim, gente, depois que você tem filho, você percebe assim que é meio chato você gerar esse clima chato, né? De não deixar a criancinha pegar o pão, não deixar ela beber o suco. Faz depois, faz antes, faz depois, mas não faz na hora da ceia, não. Por quê? Quando você diz não para a criança, vamos dizer que ela já tem aí seus 4, 5 anos, já está entendendo tudo que você está falando. Para ela. Olhar na cara dela e falar assim: você é mal, mas você não sabe que é mal. Você ainda acha que é bom. Só porque eu te amo incondicionalmente, entendeu? Então você prega o evangelho. Jesus morreu na cruz porque você é mau, você não sabe fazer o bem, você não divide seus brinquedos, você fica gritando que é meu o tempo todo, morde o coleguinha no CMEI, na creche, briga com sua irmã, ouviu você gritando com sua mãe, você é mau, mas você acha que você é bom. Então, uma criança de 4 anos, por causa de um brinquedo, tem coragem tranquilamente de matar outra criança, passar por cima do cadáver dela sem problema nenhum, sem nenhum pingo de remorso. Isso é nascer mal, gente. E teve um caso nos Estados Unidos de uma criança de 9 anos, junto com a sua irmãzinha de 7, que matou uma idosa por causa de um gato. 8 e 7 anos, matou uma senhora por causa de um gatinho, que elas gostavam dos gatinhos da velhinha, e ela não, claro, né? Velho já é meio rabugento, né? Aí ela não queria dar os gatinhos para as crianças brincar, elas mataram, elas bolou um plano e matou. Ah, mas não tá sabendo, sabe o que tá fazendo? Sim, porque não mata o pai e a mãe quando tá dormindo? Ué, entendeu? É mal. Não ceia porque é mal, porque não converteu. Bom, gente, alguma dúvida sobre ceia? Não? De boa, né? Vale a pena só especificar. É verdade. E é justamente por isso que a gente ceia só nas casas, gente. A gente entende essa importância de entender que o irmão faz parte do corpo de Cristo, entender que alguém dá testemunho da fé dele, e a gente ceia nos cultos caseiros por causa disso. Né? Recentemente, algum tempo atrás,
nós estávamos com pessoas para batizar no nosso culto caseiro. Então a gente suspendeu a ceia um tempo até que eles se batizassem. Então, se eu visito o líder, que eu não conheço os irmãos, você recomenda eu não cear com eles? Se tiver momento de ceia? Não, eu recomendo que ceie, porque você faz parte da família. Você faz parte do corpo de Cristo. Agora, quando nós, no caso, trazemos um convidado, por isso que o culto geral aqui não tem ceia. Porque quando nós convidamos pessoas para ouvir a palavra do Evangelho aqui, nós não sabemos qual que é, ainda que essa pessoa esteja numa igreja, qual que é a condição dela. Como eu falei aqui, né, eu vou achar o texto, vou mandar para vocês depois. Quando Paulo traz essa exortação, que é aquele dizendo-se irmão, mas ele tem várias falhas de caráter, que ele mesmo não muda a própria vida, você não deve ser com essa pessoa. Entende? É por aí. É isso mesmo. Mas agora, é isso mesmo. Aqui, agora é 5:11. Vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, foi imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esses homens não deveis nem sequer comer. Então não está valendo tudo para ter comunhão não, viu gente? Para esses irmãos você tem que pregar o Evangelho. Que é eles que dizem que se dizem irmãos. Então vamos lá, gente. Lembra que eu falei para vocês sobre discipulado? Que a gente... vou arriscar aqui. Eu acho que ninguém vai brigar comigo, não. Nós, nos nossos cultos caseiros, estamos buscando um meio de fazê-lo funcionar de forma que os irmãos que estão ali olhem e possam pensar assim, eu consigo fazer isso na minha casa. Por quê? Porque quando você evangelizar, ou pessoas quiserem vir para o culto caseiro, talvez você vai ter uma chance de que seja melhor de fazer um culto caseiro na sua casa. Entende? Por quê? O ide e fazeis discípulos, a grande comissão, o nosso formato de comunidade também é para facilitar a grande comissão nossa. Não é para a gente ir lá fazer discípulo e trazer para dentro da igreja, entende? É para a gente ir lá e fazer o discípulo, caminhar com a gente para ele ser discípulo. Ensinar ele no caminho. Então, nós cremos que o chamado de Jesus está estendido a todos os discípulos. Todo mundo que está aqui pode compartilhar da sua fé, do que Deus fez na sua vida e afetar a vida de alguém. Tranquilamente, você não precisa ser um pregador para isso. E por incrível que pareça, gente, quando a gente está aqui pregando, parece que a gente sabe tudo que tem que falar na hora, mas não sabe não. A gente também fica assim, vixe, mano, o que eu falo para esse cara aqui agora? Dá uma luz aí, Jesus. Entendeu? Isso acontece, a gente dá, vou dar um exemplo do música aqui, eu achei muito engraçado, uma vez me falaram isso, né? Quando você pega um violão e fala assim, toca uma música aí, puf, acabou. Você não lembra de nada. Mas é melhor você falar assim, mano, toca aquela do Ademar de Campos, né? Grande é o Senhor, o cara vai, beleza. Mas quando você fala assim, toca uma música aí, acabou. Dá erro 404 na cabeça do cara, não sai nada. É mais ou menos por aí. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que falar do evangelho de um jeito assim, tipo assim, quem é casado conversar com a esposa, quem tem amigos cristãos conversar com seus amigos sobre o evangelho, até que o evangelho se torne uma conversa cotidiana que você passa para o outro sem ver. Entende? E aí o culto caseiro ele tem que ser fácil nesse sentido. Nessas condições, de que se eu chegar lá amanhã de manhã e falar assim, Salomão, fala aí para nós assim, que Jesus tem falado contigo, se o irmão travar, é porque o culto está acontecendo do jeito errado, então. Não, meu Deus, eu não vou falar igual o Nielto fala. Cara, não é para isso acontecer. Eu estou trabalhando para que isso não aconteça. Amém? Eu falei na reunião passada que os discípulos... Gente, se vocês quiserem testar, façam isso. Todo mundo que deve ter o aplicativo da Bíblia no celular. Eu quero acreditar que isso é verdade. Vai lá no livro, vai lá em pesquisa. Aí você coloca pesquisar por livro. E coloca o livro de Atos. Aí você escreve assim, discípulo. Mas não termina não. Pode colocar discípulo, porque vai aparecer discípulos ou discípulos. Todas as ocorrências de Atos. Você não vai achar meu discípulo, discípulo de fulano, discípulo de ciclano. Isso não existe. Lá sempre vai estar assim, ó, os discípulos. E Paulo foi encontrar com os discípulos, porque todos são discípulos de Jesus. Então eles se viam dessa forma. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Se vocês quiserem anotar...
Anota aí. Mas se vocês quiserem anotar mais, faz isso que eu falei. Vai lá e pesquisa. Ó, quem tiver com o livro de Atos aí, é só abrir e acompanhar. Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus. Beleza, próximo, versículo... Olha o 2 aqui. Capítulo 6, versículo 2. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos. Então, era todo mundo discípulo. E eles não falaram, os nossos discípulos. Converteu 3.000, como é que você faz a separação dessa? Não, aqui 1.200, aqui deve ser de Pedro, uns 600. Ah, para, gente. Não tem isso, não. Olha o 9:1 aqui, ó. 9:1. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, todo mundo que cria era considerado um discípulo. Vou falar só esses dois, mas ainda tem 9:25, 26, 11:26, 13:52, tem muitos textos. Então, vamos lá. Dessa perspectiva, como que a vida dos discípulos acontecia? E a gente está querendo caminhar para isso aqui, viu, gente? Atos 2:42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a gente já tem um modelo de como a gente deve estar juntos. Em cada um havia temor, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Deixa eu ver, gente. Então, numa igreja saudável, presta bem atenção nisso aqui. O Senhor acrescenta os que hão de ser salvos. Amém? Então, a nossa tarefa, como pastor, como aconselhador, como irmão mais velho na fé, é te ajudar, grava isso aqui, te ajudar a ouvir melhor a voz de Deus. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus, amém? Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo clássico. Eli era um sacerdote, os filhos dele eram assim imorais, ou seja, ele era um péssimo pai, e o pior, ele não colocou o serviço a Deus acima dos filhos. Então eles bagunçavam até o local do culto, tirava pedaço de carne que não era para tirar, tirava antes da hora, era bagunçado, e ele não fazia nada, era aquele pai passivo. E aí o Senhor falou, eu vou exterminar o seu nome, a sua geração, da descendência de Israel. E ele cumpriu isso. Ele matou os filhos de Eli. E eles não continuaram. Mas Eli, apesar de, vamos dizer assim, um péssimo pai, ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Esse foi o ambiente que Samuel foi criado. Ele tinha tudo para dar errado. Mas ele se tornou um dos homens mais importantes de Israel. Mas ele aprendeu a ouvir a voz de Deus com Eli. Então, outro exemplo aqui. Não, esse aqui eu quero abrir com vocês. Quem passou pela leitura anual aí, abra aí em Êxodo 18. Para vocês verem, gente, que no Antigo Testamento não se tinha essa visão de discipulado como a gente gosta de ver. Eu vou chegar lá. Êxodo 18, versículo 20. Moisés senta lá na frente do povo e falou, agora é hora de julgar todo mundo. Qual que é o ser? Qual que é o ser? Gente, só de adulto tinha 603.000. Imagina quanto que demorava uma reunião dessa. Era gente demais, bicho. E aí vem o sogro de Moisés e fala assim para ele, ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Por que você tem que ficar com a lei na mão, ensinando
tendo que julgar o povo com a lei que está na sua mão. Ensina para eles a lei. Mostra para eles o caminho que eles têm que andar. Mostra as obras que eles devem praticar. E aí vocês vão perceber que a ordenança do Deus de Israel aqui nesse tempo era para que o pai ensinasse a lei para o filho andando no caminho, levantando e deitando. Eles tinham nas suas casas como que quadros apregados de versículos da lei do Senhor. Então o discipulado sempre foi familiar. Sempre, o desejo de Deus sempre foi que o discipulado fosse familiar. Vocês querem ver um exemplo disso? Eu imagino que o coração de Moisés, ele mudou em relação a isso, né? Depois que o sogro dele veio e ajudou ele. Anota aí esse versículo. Números, capítulo 11, do 26 ao 30. Olha o que acontece aqui. 2 homens ficaram no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade. E veio um espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mas sem terem ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Aí um moço correu e anunciou a Moisés. Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés desde a sua juventude, interveio e disse, olha o jovem aqui, gente, ó, o jovem. Moisés, meu senhor, proíbe isto. Moisés, porém, lhe disse, tu tens ciúmes por mim. Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles o seu espírito. Então o que Moisés está falando aqui nas entrelinhas? Quem dera todos vocês ouvissem a voz de Deus como eu escuto. Sabe qual é a maior novidade? É que hoje nós somos esse povo. Nós somos o povo do Senhor, comunidade profética, porque todos nós temos acesso à voz de Deus, como um pastor tem. Amém? Então, vocês não vão ver essas nomenclaturas aqui no nosso meio de paternidade espiritual, discipulador, meu discípulo. Foi mal, foi inevitável. Eu quero que vocês entendam, gente, que a relação de discípulo, eu vou dar um exemplo aqui agora, now. A relação de discípulo que havia entre Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Por favor, alguém me dá outro exemplo bíblico desse tipo de discipulado. Moisés, Josué, beleza. Elias e Eliseu. Quem mais tem? Você lembra de mais algum? Sem ser Moisés e Josué, Elias e Eliseu? Porque não é padrão. Não é padrão, era para aquele tempo específico, daquele jeito. A voz de Deus para uma nação precisava passar para alguém. Alguém tinha que continuar conduzindo o povo. A gente pega essas coisas, transforma no padrão e quer se submeter totalmente a alguém. Só Deus sabe o que Eliseu passou, gente, com Elias. Então vamos lá, vou piorar agora. Agora é a parte que fica bacana. Vocês têm que entender que no Antigo Testamento, o Espírito Santo repousava sobre alguém e depois ele era passado para outra pessoa. Percebam que o Espírito não repousa sobre Davi enquanto ele não sai de Saul. E aí o Saul fica endemoniado quando o Espírito do Senhor sai. Por isso que não tem como um crente ficar endemoniado, viu, gente? Porque o Espírito Santo está aí dentro. Se você tinha medo disso acontecer, não tenha mais. Amém? Bom, para terminar aqui, João 2, 27, bora lá. Não, pode deixar que eu abra aqui, que esse aqui é nas cartas. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha só. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. Existe alguém chamado Espírito Santo.
que vai te ensinar sobre tudo a respeito da sua vida na fé. Aí, o ministério de ensino é para quê, então? Para você aprofundar em alguns assuntos. Não para você aprender a tomar decisões. Olha como mais ou menos tinha que acontecer. Tinha que acontecer um aconselhamento. Tem que chegar no Jota, o discípulo amado, no caso, né? Chegar no Jota e falar assim: Jota, cara, já tem um tempo que eu tenho sentido um incômodo no Senhor sobre o meu emprego, e agora me apareceu uma oportunidade. E eu acredito assim, tem esses e esses benefícios, eu vou poder fazer isso e isso, vou ter tempo mais livre para isso, vou ter tempo para minha família. Cara, eu entendo em Deus que eu devia dar esse passo. Aí ele vai me perguntar: você orou com a sua esposa? O que ela falou sobre isso? Cara, orei com a minha esposa. Se eu não tiver orado, aí eu vou voltar e orar e depois eu vou voltar nele. Não, orei, cara, eu acho que é isso mesmo. Sabe aquele, olha o aconselhamento master aqui. Então vai, irmão. Você entendeu? Eu quero a confirmação de um amigo. A não ser que ele diga assim: mano, lá atrás você falou para mim que você tinha coisas para aprender aí que ia demorar tanto tempo. Como é que fica o que você ouviu lá atrás em detrimento do que você está ouvindo agora? É por aí, gente. Entende? Ele não é só conselheiro do que eu quero fazer. Ele é guardião do que eu já ouvi de Deus e já comuniquei para ele. Então é por aí. A pessoa a quem a gente muitas vezes recorre, ou amigo, ou pastor, ele acompanha a nossa vida nesse sentido. Cara, como assim você ouviu uma coisa, agora você está ouvindo outra totalmente diferente? Já aconteceu no nosso meio. O cara chegar assim com uma bomba surpresa. Não, é o seguinte. Deus falou comigo um ano atrás disso, agora ele está falando. E eu vou. Aí, isso é loucura. Ele tinha que pelo menos ficar com a dúvida. Falando: será que é mesmo loucura? Ou será que eu estou certo? Entende? Ou seja, existe uma confusão aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o irmão muitas vezes pode usar a voz de Deus para anular o que você vai falar. Deus me falou. Acabou, irmão. Você vai falar o quê para esse cara? Ué, Deus te falou e você está vindo falar para mim aqui o quê então? Se Deus te falou e você está vindo aqui, você quer o quê? Quer que eu confirme? Não confirmo. E agora? Entende? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ouvir a voz de Deus requer humildade. Sabe? Reconhecimento de que a gente pode errar na hora de ouvir a voz de Deus. Igual profecia. Eu posso vir aqui e entregar para o irmão: irmão, se fez sentido para você, amém. Ele pode sair daqui e falar assim: não fez sentido para mim. Beleza. E aí, se for realmente uma palavra do Senhor, o Senhor levanta outra pessoa para confirmar a palavra. Amém? Fala aí. Fala no microfone, fala no microfone. Cheguei. Isso é importante, que o Jota falou. O amor não é sentimento, o amor é aliança. Então, eu amo porque eu aliança com o irmão. Quando Paulo incentiva a se envolver na profecia, a família, o pagamento da profecia é o amor. Só que não tem uma massa que nós vamos fazer aliança. Se eu tenho uma aliança com os irmãos, eu amo, se eu amo, eu vou mover a profecia. Amém. A verdadeira movimentação da profecia, nós podemos uma marca de Coca-Cola, onde tem uma profética que sai do mundo. Eu escuto do Senhor, e se eu escuto, eu tenho uma responsabilidade de contribuir para que a vontade de Deus se cumpra na vida do meu irmão. E com essa responsabilidade, eu profetizo por amor, por aliança, e aí entra muito no isso do que o Deus falou. Então, se isso acontecer de fato, nós iremos ser guardiões uns dos outros. Isso. E muitas vezes eu não vou fazer o que eu quero, porque eu tenho os irmãos em aliança que se amam, profetizam com responsabilidade, tomando a responsabilidade de contribuir. E naturalmente a igreja vai crescer de forma saudável. Então, amém. Isso aí, muito bom. Eu lembrei até do caso de uma mulher chamada Deu branco. Qual é o nome daquela evangelista do século XX? Catherine Kuhlman. Ela tinha uma palavra de Deus assim para ela não casar. Ela falou, não, inclusive ela tinha uma fisionomia
de uma mulher assim meio desajeitada, meio alta, não caminhava. Ela era meio esquisitinha e ela já entendia isso. Eu não vou casar. Ela. Era uma coisa dela, viu, gente? E aí um dia surgiu uma oportunidade dela casar com um cara que era assim, gente, parecia muito oportunista do ministério dela. E aí ela conversou com as amigas dela. E as amigas dela falaram assim, não, a gente não concorda. Não concorda, não acho que você está... E aí ela teimou, falou, não, vou casar, e casou. Ela conta que quando ela saiu para a lua de mel com esse cara, assim que ela se deitou com ele, ela chorou amargamente. E se arrependeu tanto que não durou tipo 2 meses, ela se divorciou. Mas as amigas estavam lá para guardar o que ela havia falado. Ou seja, você está confusa por causa dos seus sentimentos. Não foi isso que Deus falou para você. Entende? Amém. Como a gente já tinha falado aqui, eu vou passar muito rapidinho sobre isso aqui, tá, gente? Continuistas é o termo usado para nós que cremos na atuação dos dons espirituais, ou seja, que eles não cessaram. Por que a gente acredita nisso? Porque até quem ensina sobre isso vai dizer assim, era para aquele momento, para aquele tempo, por causa disso, disso, disso. Eles dão a explicação e não a Bíblia. A Bíblia não diz em nenhum lugar que esses dons iam cessar. Por que a gente tem pouca ação de cura, de milagre? Gente, porque a gente não trabalha para isso. Essa é a verdade. Quem aqui tem o hábito de sair e toda vez que você está, sei lá, num terminal de ônibus, num supermercado, sei lá, num aeroporto, numa rodoviária, você vê alguém ali de cadeira de rodas, você fala assim, vem cá, deixa eu orar com você. Muito difícil a gente fazer isso. Então a gente experimenta pouco, porque a gente exercita pouco. Diferente, por exemplo, do dom de profecia, que a gente exercita até mais ou menos, e aí a gente consegue experimentar mais do que Deus está fazendo, entende? Então é exercício. E ser carismático não é o mesmo que ser pentecostal. Viu? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o pentecostal ele acredita que a evidência do batismo do Espírito Santo é o dom de línguas. O dom de línguas não é evidência de batismo do Espírito Santo. Para quem não sabe aqui, um dos homens que eu mais amo, vocês devem saber, porque eu volta e meia tem um stories meu lá, hoje deve ter um lá também dele, John Piper. Eu amo esse cara, velho. Esse cara é, meu Deus do céu. Ele é alguém que diz o seguinte, não, eu creio nos dons, mas eu não recebi o batismo de dom de línguas. Até hoje. O cara tá velhinho, mano. Amém, ué. Entende? Mas ele crê. O cara é humilde, pelo menos para isso, entende? Então, cremos que o batismo do Espírito Santo acontece na regeneração, na conversão, no novo nascimento, e cremos na experiência de enchimento do Espírito Santo. Pode acontecer diversas vezes durante a vida do cristão. Você vai perceber que não é só uma vez que as pessoas são batizadas no Espírito no livro de Atos. Acontece várias vezes. Por isso a gente crê que nos últimos dias, a profecia de Joel 2,28, de Atos 2,17, que é a mesma profecia, de que o Espírito do Senhor vai descer sobre toda a carne, aí nós vamos caminhar numa esfera diferente. A gente vai experimentar poder do Espírito Santo, assim, de um jeito diferente de hoje. Aí você vai orar, a pessoa vai curar e você não vai ficar orgulhoso, porque o Espírito Santo está ali. Amém? Nossa, gente, que libertação. Orar por alguém, levanta, o cara ficar, o olho abriu, o cara era cego, abriu o olho e a vaidade não vir, porque o Espírito Santo está sobre a igreja. Aleluia. Como eu espero por esse dia. Amém? Não é pergunta não? Você que você fala. Amém, então. Gente, nós somos... Isso aqui é engraçado, gente. É engraçado porque não precisava de um termo para isso, né? Nós somos complementaristas. O que será que é isso? Basicamente, a gente acredita que a família que Deus instituiu é homem e mulher. Gente, isso é necessário nos dias de hoje, né? E muito necessário. O que tem de gente tentando refutar a Bíblia para encaixar não só a relação homoafetiva, mas, sabe assim, na Índia tem gente casando com vaca, com bode. Não duvidem. Por quê?
Nós cremos que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. O padrão do Éden foi repetido por Jesus em João 10. Não tem necessidade de Jesus falar de nenhum outro tipo de casamento, uma vez que ele estabeleceu um padrão. Amém? E baseado em Efésios 5, do 22 ao 25, a gente entende que o homem tem uma função e a mulher tem outra. E isso aqui é bem importante, viu, gente? Por incrível que pareça, isso é bem importante falar. A submissão da mulher está restrita somente ao seu marido e ao pai, quando ela mora na casa com o pai. E, entendeu? Não existe, vamos lá, gente, não existe essa submissão maluca de mulher com pastor, por exemplo. Seu pastor, irmão, se ele precisar encontrar contigo e você é uma mulher, ele vai levar a esposa dele. Ou no mínimo vai levar mais um irmão. Ele não vai encontrar contigo sozinho. Amém? Amém. Vamos seguir o exemplo de Billy Graham. Manda aí. Na questão do complementarismo, existe um aspecto dessa doutrina, que é a questão do papel da mulher na igreja. Diz que ela não tem papel de liderança, mas ela pode ser uma líder, tem uma voz. Isso, exatamente. É porque eu ia falar disso mais na questão dos 5 ministérios. Mas essa questão também significa que a posição de governo da igreja, gente, não foi dada às mulheres, foi dada aos homens. Mas a atuação ministerial foi entregue às mulheres também. Então vocês vão ver mulheres, por exemplo, ensinando. Mulheres podem ensinar. Não tem problema com isso. Quando Paulo diz assim, não quer que a mulher ensine, mas aprenda do marido em casa, o que ele está falando é, por exemplo, naquele contexto cultural, o homem, ele assumia um lugar de discipular alguém, entende? E ser responsável pela vida daquela pessoa. Isso não existe na Bíblia. Para a mulher, entende? Mulher não assume esse lugar de discipular um homem. O homem vai ter que ser discipulado por outro homem. E a questão do governo, do presbitério, a gente vai ver não só na carta de Timóteo, de Tito também, que o homem deve ser marido de uma mulher, não dar ao vinho, ter seus filhos sob sujeição, e foi entregue ao homem. Assim como o governo da casa, né? A mulher, ela participa ajudando o homem. Agora, um exemplo. Ministério pastoral, que nós cremos que é uma função e não uma unção, uma função. A Bíblia ensina mulheres mais velhas a instruir as mulheres mais novas. Entende? Então, não tem problema mulheres mais velhas ensinarem mulheres mais novas. Não tem problema mulher estudar teologia e dar uma aula na igreja. Não tem problema isso. Amém? É isso aí. Então, vamos lá, gente. Acho que na última aula também falei sobre Israel. E os 5 ministérios. Aqui em Efésios capítulo 4, fala o seguinte, que Jesus, ele desceu, aquele que subiu, levou para o alto o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Aí ele vai continuar dizendo, o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas, e designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, ainda outros como pastores e mestres. Então vamos lá. Jesus vem, esse aqui é o dom de Cristo. Nós temos o dom de Deus, nós temos o dom de Cristo, nós temos o dom do Espírito Santo. Amém? O dom de Deus é a fé. O dom de Cristo é os 5 ministérios. E o dom do Espírito Santo, vocês vão ver que não são os dons, é o dom. Como se o fruto do Espírito, a gente fala no plural porque são muitos. Bondade, longanimidade, amor, perseverança, domínio próprio, paciência. A gente vê e pensa assim, não, são os dons. Não, aquele pacote é o fruto do Espírito Santo. Amém? O dom do Espírito Santo, os dons que operam no meio da igreja,
Os homens dons são os 5 ministérios. Então vamos lá. 5 ministérios são funções. Por que a gente vê pessoas ungindo pastor, mas não vê ungindo mestre? Eu nunca vi. Não, vamos vem cá, vamos chamar a pessoa aqui na frente, vamos ungir ela aqui mestre. Nunca vi. Não, vamos ungir aqui um evangelista. Quando eu vejo isso acontecer, é para o cara ficar sentado lá em cima também. Não era para ele sair para evangelizar, não. É um cargo na igreja. Por quê, gente? Isso aqui são funções. 5 ministérios são funções. Vocês perceberam aí que nós temos várias casas e a gente é chamado pelo nome. Aleluia. Ninguém me chama de pastor. E nas outras casas também não. Só o Mateus que eu posso chamar de pastor Mateus. Né? Por quê, gente? Se é uma função pastoral, como eu disse, os homens fazem, as mulheres fazem das mais velhas para as mais novas. E aí a gente também quebra essa distância em relação ao povo da igreja, sabe? Porque aqui vai dizer que os 5 ministérios, eles aperfeiçoam os santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios, o que eles fazem? Eles ajudam os irmãos, eles edificam esses irmãos para que eles encontrem os seus lugares e trabalhem. O que eu estou fazendo aqui não é a obra do ministério. O que vocês vão fazer vai ser a obra do ministério. Olha que legal. É tipo assim, o técnico não pode tirar o Neymar e ir lá e fazer o que o Neymar faz. Ele não vai dar conta. Ou seja, quem é mais importante, o Neymar ou o técnico? Todo mundo conhece o Neymar. Mas quem lembra de quem treinou ele no Santos quando ele estava estourando? Ninguém. Essa é a diferença. É mais ou menos a mesma coisa que o Santos, por exemplo. Vocês podem pegar aqui, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo, cara, e ganhar esse atacadão Costa aqui todinho para Jesus. Coisa que a pessoa que pregou não ia conseguir fazer. Porque precisa de um dom evangelístico para isso. Precisa de carisma. E às vezes, sabe, a pessoa sai assim meio sem carisma, igual eu. Carisma nenhum, zero. Não sabe conversar com gente que não conhece. Eu tenho esse problema. Aí o que eu fazia? Eu andava com o evangelista. Olha o tanto que eu sou inteligente. E o que o evangelista fazia? Ele chamava um cara que gostava de ler a Bíblia para andar com ele. Aí o que nós fazia? Ele juntava o povo e eu pregava. Andei muito tempo assim no início da minha caminhada na fé. Aí a gente evangelizou o setor inteiro. Na casa dos traficantes. Era bem massa assim. O cara botava o revólver assim e dava as mãos para orar. Aí quando eles oravam, eles falavam assim, Senhor, guarda nós, porque tem uns caras que estão no corre aí, né? O senhor está entendendo. Aí na hora do outro concordar, em vez dele falar assim, amém, né? Ele falava assim, novidade. Mano, era muito bom, velho. Chegava para pegar o evangelho, ficava todo mundo tomando caninha da roça. Os caras juntavam os copos, deixavam a caninha lá, pegavam as bíblias. Era muito engraçado. Terminava, eles iam beber a caninha de novo. Meu Deus, mano, a vida real é diferente, viu, gente? A vida real é diferente. Você chega nesse lugar, você fala assim, e agora? Eu vim aqui semana passada, parece que ninguém entendeu nada. Mano, vai pregar de novo. Um dia essa semente vai crescer. Amém. Bom, gente, me dá 10 minutinhos aí, doutrina das últimas coisas. Nossa. Em 10 minutos? 10 minutos. Gente, eu tinha falado que nós temos uma característica nessa comunidade, uma identidade, que é a identidade da igreja, mas nós temos um chamamento nesse ofício mais latente, que é o ministério da oração. Por quê? Como nós cremos nisso aqui? Eu vou falar isso aqui bem de forma até rápida. Para vocês entenderem por que nós cremos que o ministério da oração ele ocupa um lugar de protagonismo nos últimos dias, é porque ao longo de toda a história bíblica, Deus trabalha junto com o homem. Olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui. Gênesis capítulo 15, vocês vão ver lá aquela promessa de Deus a Abraão. Aí tem aquele todo negócio, aí parte os animais no meio, aí ele joga um sono profundo em Abraão, aí ele passa no meio das metades, faz a aliança com Abraão, e ele fala assim, a tua descendência ficará no Egito, ficará escrava por 400 anos. Aí quando a gente vai lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, vai dizer que eles saíram com 430. Aí eu te pergunto, Deus é homem de palavra ou não é? Deus é homem de palavra.
Homem não, né? Deus de palavra. Amém. Deus não é homem para que minta. Então, se Deus não é homem para que minta, como disse nosso profeta Balaão, o que aconteceu com esses 30 anos aí a mais? Aconteceu Êxodo 3, 23. Então clamaram, e o seu clamor, por causa da escravidão, subiu a Deus. Deus ficou esperando o povo orar, clamar, para falar assim, me liberta aí. Vem cá, vem comigo aqui no meu imaginário. Quando eu ler a Bíblia é assim. Se Deus deu essa promessa para Abraão, Abraão deve ter passado para Isaac, Isaac passou para Jacó, Esaú passou para os seus filhos, Jacó passou para os 12. Os 12 passou para José, que foi para o Egito. Todo mundo sabia dessa promessa. Por que ninguém contou no relógio lá? Eu acho que eles contou e falou assim, ó, no ano que vem, nós estamos saindo. Chegou o ano que vem, nada. O outro e nada. O outro, passou 30 anos. Mas quando eles clamaram, Deus agiu. Interessante isso, né? Aí assim, gente, porque ninguém clamou, teve gente que podia ter nascido livre e nasceu escravo. Teve gente que podia ter morrido livre na terra da promessa e morreu no Egito. Elias, 1 Reis, capítulo 17, um texto top, né? Que ele fala assim, o Deus, na presença cuja eu ando, eu vou declarar aqui, não vai ter chuva nem orvalho durante 3 anos. Aí beleza, ele declara. O céu fecha. O que tinha que acontecer depois de 3 anos? A chuva tinha que voltar, certo? Mas o que ele faz? Ele vai orar. Vai lá no capítulo 18, versículo 44 de 1 Reis. Ele vai e ora 7 vezes e vai pedindo para o servo, olha lá, vê o que está acontecendo. E ele, não, o céu está azulzinho. Olha lá de novo, olha lá de novo. Ele, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí vem aquela música, né? Todo mundo pensou, eu sei. Cantei demais. Faz tempo que eu não cantei para falar nisso. E aí, ele orou para a chuva voltar, entende? Chovendo muito. É verdade. Então, vocês percebem que... E aí, tipo assim, por que Deus escolheu trabalhar assim? Por que o homem tem que orar? Vou dar outro exemplo. Deus vai lá em Abimeleque, pegou Sara, mulher de Abraão, e falou assim, você tá para morrer aí por causa dessa mulher. E ele fala, mas como assim? Ele me falou que era irmã dele, mas eu tô aqui te avisando que não é irmã, que é mulher do cara. Versão mais atualizada aqui. Aí ele fala assim, desce lá, e ele, no caso mentiroso, vai interceder por você. Por que Deus simplesmente não retirou o pecado dele, gente? Porque Deus escolheu trabalhar de um jeito. Ele precisa que um amigo peça para ele. E porque o amigo pediu, ele vai fazer. Nossa, eu até arrupiei, gente, de verdade. Fantástico, velho. Como só Deus para submeter a isso, eu não tinha coragem. E aí Abraão vai lá, intercede por Abimeleque, e aí o ventre das mulheres, que estava tudo retido, solta. Ou seja, Deus procura amigos que ouvem o seu coração. Amém? Amós 3,7 vai dizer que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E hoje a igreja é profética. Então ele não faz nada sem revelar a igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Só para vocês entenderem, eu falei de Amós 3,7 e a gente também tem 1 Crônicas 12:32. A tribo de Isacar era uma tribo separada para entender, discernir a forma como Israel tinha que caminhar. E discernir os tempos. Então tinha uma tribo separada para isso. Para discernir os tempos e como Israel tinha que caminhar. Olha que interessante. Tribo de Isacar. Eu acredito que isso foi passado para a igreja. A igreja tem um discernimento em Deus, de ouvir a voz de Deus coletivamente e saber o que Deus quer para ela. Amém? Jesus que é Jesus. Vou piorar agora. Vou bater na trave aqui, da heresia. Jesus que é Jesus falou assim, eu de mim mesmo não faço nada. Eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Está escrito em João, capítulo 5, versículo 19, em diante ali. Gente, Jesus fala que não pode fazer nada. E aí, Salmos 2, Davi vê os céus abertos, e aí ele vê uma conversa da Trindade. Deus Pai falando com Deus Filho assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então o que Jesus tinha que fazer para receber as nações?
Orar. Gente do céu, vocês acham que orar é ruim, é difícil? Jesus está orando. No céu, fala, sabe qual que é a oração de Jesus? Pai, dai-me as nações por herança. E o interessante é que Deus deu a oração para ele. Ele não teve que inventar a oração. Deus deu a oração para ele. E eu creio que o Senhor nos dá as orações, que Ele quer que a gente ore. Tanto é que em Zacarias, capítulo 1, versículo 12, um anjo manda eles olhar a terra. Fala assim, vai, percorre a terra aí. Aí os anjos saem percorrendo a terra. Aí eles voltam e falam assim, não, a terra está tranquila e quieta. Aí o anjo ora. Mas peraí, nenhum anjo na Bíblia ora. Nenhum. Então quem que é esse anjo? Jesus. Senhor, até quando o Senhor não vai ter piedade de Jerusalém? Ou seja, Jesus não sabia o tempo. Só Deus Pai sabia o tempo. Então Jesus ora pelo cumprimento porque não foi dado a ele. Nem o dia dele voltar, ele falou, aquele dia só meu Pai sabe. Então o que você acha que ele está fazendo agora? Ele está orando as orações que o Pai entregou para ele. Pega as profecias bíblicas do que Deus prometeu sobre Israel e o Messias, e ele está orando todas elas. É nisso que eu creio. Pode falar. Se eu vejo no Novo Testamento uma oração de Paulo, de Jesus, que ainda não foi cumprida na igreja, eu como igreja posso orar ela? Peraí, faz de novo a pergunta. Se eu olho no Novo Testamento, Jesus ou Paulo orando algo sobre a igreja, que ainda não foi cumprido aqui na realidade, a gente pode tomar como oração? Com certeza. Não só pode, como a gente vai ter a certeza de que está fazendo uma oração certa. Quer ver só um exemplo? João 17. Senhor, façam com que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. Então, a oração da unidade, por exemplo, é uma oração que Jesus fez, mas que não se cumpriu ainda. Nós podemos orar por unidade. E a gente vai estar orando uma oração que é do coração de Deus. Entende? Bom. Beleza? Aí, vamos para... Dado aí esse panorama sobre a oração, só terminar com mais 2 textos aqui. Ou só 2 textos, é para acabar mesmo agora. Gente, a parte mais legal eu não vou poder falar com vocês, viu? Felizmente. Capítulo... Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. E em seguida, aqui que é interessante, 5. E em seguida o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, as orações que estão subindo, junto com o incenso, as nossas orações é um incenso que se mistura com o incenso do céu. Enche as taças. Gente, mas é as orações que Deus Pai entrega pra gente, viu? Não é qualquer oração não, né? Deus, eu quero um carro. Essa aí não está na taça não. Só do plano de Deus. Então, essas orações chegam nas taças e ali está a vontade de Deus. Ele mistura, olha só, o anjo pega aquilo ali, mistura e joga na terra. O que acontece? Juízo. Porque quando você está orando, Maranata, vem Senhor Jesus, você também está dizendo intrinsecamente, vem a grande tribulação. Entendeu? Não, para Jesus vir, vai ter que vir a tribulação. Então, quando você diz, vem Jesus, você está dizendo, vem grande tribulação também. Glória a Deus. Sabe por que quando a gente vê, Lucas vai dizer que quando a gente vê Jesus, nós vamos bradar de alegria? É porque a gente está orando por isso. A gente não vai ficar correndo com medo para um lado e para o outro. Não, o nosso amado chegou. O nosso Senhor, por quem nós oramos há tanto tempo, chegou.
Amém? E o Jota quer que eu continue. Beleza. Vou só dar uma explicação agora, é sério, é para terminar, viu, gente? Nós somos, terminando, 5 minutos. Pré-milenistas históricos. O que isso significa? Significa que nós não cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá? A igreja é arrebatada após a tribulação. Você vai ler lá em Mateus, já começa falando assim, após a tribulação daqueles dias. Gente, eu não sei como que o povo ainda não, é arrebatamento, né, no caso, é pré-tribulacionista. Fala que a gente vai subir antes, sendo que Jesus está dizendo que é após a tribulação que ele vai vir. Está lá em Mateus, gente. Mateus, no capítulo 24, 27. A vinda de Jesus é visível. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Jesus vai ser visto por todo mundo. Tá? Se é via smartphone, eu não sei, mas todo olho verá. Tem uma teoria nossa aí de que ele vai fazer uma procissão nos céus, então todo mundo vai ver. Amém? Nós cremos que o milênio é literal. Jesus vai reinar na terra com a sua igreja durante 1000 anos e o Satanás vai estar preso. Por isso, pré-milenares. Histórico por quê? Porque a maior parte dos pais da igreja criam nisso. Inclusive, há pessoas que herdaram os ensinamentos dos discípulos de João e até dos próprios apóstolos, como André, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, já ensinava essas coisas. E também, aí ó, para encerrar, um último versículo. Gente, resumi tudo, velho. Pedir 5 minutos, foi só 2, Eduardo. Esse aqui é porque você vai falar assim, mas aquele versículo, um será levado, o outro será deixado. Deixei esse aqui por último, porque para mim é mais legal. Quem quiser, depois eu conto uma história para vocês desse texto aqui. Mas quanto o dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Pois a vinda do homem se dará semelhante dos dias de Noé. Então vamos lá, Jesus está dizendo que a vinda dele é igual à vinda dos dias de Noé. Beleza. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, quem levou todo mundo? O dilúvio. O juízo de Deus naquele tempo levou todo mundo. Aí Jesus vai dizer: assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Aí eu te pergunto, quem vai ser levado aqui vai ser levado pelo quê? Pela morte, pelo juízo de Deus nos últimos dias. Ele não vai evaporar. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, naquele tempo o dilúvio veio e levou a todos, só não levou Noé. Então no meu dia, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então quem vai levar? Se Jesus está falando certo, e isso aqui está coerente que eu estou falando para vocês, faz ou não faz sentido? O que vai levar é o juízo. Nós, queridos, vamos passar pela grande tribulação e depois vamos ser arrebatados. Sim, vai ter um arrebatamento. Aí a gente vai estar festando com Deus no céu e aí ele vai derramar mais 7 taças de juízo na terra. E depois a gente desce de novo com ele. Amém? Depois eu posso mandar os textos para vocês. Mas o arrebatamento existe. Só não é antes da grande tribulação. E não precisa ficar com medo não, viu gente? Muito provavelmente a grande tribulação, ela só acontecerá na região do Oriente Médio e ela vai ter alguns outros países aí que vão sofrer algum tipo de perseguição. No livro de Apocalipse, ele não é global, ele é regional. A história bíblica acontece naquela região do Oriente. Amém? Oi? Você fala que por causa daquele tempo do Império Romano, eles também, apesar de ter sido o maior império da Terra, ele também não era global, né? Isso que o Pedro falou aqui, a gente observa até durante a história,
no tempo bíblico de Jesus, o Império Romano é o império que impera, que reina, né? E era o maior império da Terra. Então, do mesmo jeito que era naquele tempo, o Oriente Médio hoje concentra a maior parte da tribulação em termos de petróleo, guerras, disputa de terras. Então, gente, vai acontecer tudo mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Pode reverberar nas nações, não só pode, como vai. Mas a gente não consegue precisar o impacto disso. Amém? Isso significa ser pré-milenarista histórico. Aí o pré-tribulacionismo nasceu como? De uma menina que teve um sonho, tal de Margaret MacDonald. Aí veio um cara chamado John Nelson Darby, que comprou a ideia e fez uma teoria, um modelo de ver a Bíblia chamado de dispensacionalismo. Que a Bíblia foi escrita em dispensações. Ele pegou o sonho dessa menina e falou que todo mundo ia ser arrebatado e a roupa ia ficar dobrada no chão. Amém? Os deixados para trás. Mas isso não é bíblico, gente. Isso é fruto de um sonho. Acredite se quiser. O que 99% da igreja acredita hoje é fruto de um sonho. E não das escrituras. Como eu disse, os pais da igreja acreditavam nesse pré-milenismo histórico. É o mais sólido que tem. Amém? Vamos ficar em pé?